irmãos, com alegria eu vos saúdo mais uma vez com a graça e a paz do Senhor Jesus e convido a igreja para abrirmos juntos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos dar sequência à exposição do Evangelho de Marcos e nós estamos no capítulo 10, versos 17 ao 31. Já vimos a primeira parte desta perícope, deste parágrafo, e agora à noite, com a graça de Deus, nós estaremos vendo a segunda parte. Então, Marcos 10, 17 a 31. Pela manhã nós vimos do verso 17 até o verso 22. E agora à noite nós vamos estar vendo a partir do 23 até o 31, mas vamos ler o texto todo para que os irmãos entendam a passagem como um todo, tá bom? Marcos 10, 17 a 31, palavra do Senhor para os nossos corações. Você que está em casa, por favor, pegue aí a sua Bíblia, não se despeça, tire esse tempo exatamente para meditarmos juntos na palavra de Deus. Diz assim, Marcos 10, 17 a 31. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pedir ao Senhor que nos agracie na ministração da sua palavra. Ó Senhor, nós queremos te agradecer por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos como igreja, como povo do Senhor, mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Ser conosco, meu Pai, fala ao nosso coração, nos instrui de uma forma toda especial, que essa série de Marcos esteja
fazendo diferença na minha vida, na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar o texto sagrado, em nome de Jesus. Meus irmãos, como eu disse, o sermão de hoje à noite, ele é a segunda parte desse texto. Pela manhã, nós vimos os versos 17 até o 22. E eu não vou repetir aqui, vou chamar a atenção para alguns pontos para que a gente possa entender a segunda parte. Você pode acompanhar o sermão, ir lá no canal da igreja e observar essa primeira parte com mais detalhes. Mas qual é a ideia central aqui do texto para que a gente possa entender essa segunda parte? Jesus está caminhando para Jerusalém. Após aquele episódio onde Jesus falou sobre a questão do divórcio, do casamento, e também quando Jesus abençoa as crianças, ele diz o texto no verso 17 que, pondo-se Jesus a caminho de quê? A caminho de Jerusalém. Ele está indo para Jerusalém, onde ele será julgado, preso, ele vai ser condenado, ele vai ser morto e vai ressuscitar. Então, após esse momento de Jesus com os discípulos, numa espécie de retiro, de instrução, de um discipulado mais particular, e desses embates aqui com a liderança dos fariseus, que levantam alguns questionamentos para Jesus sobre divórcio, diz que Jesus agora está tomando o caminho para Jerusalém. Aí um jovem, que o relato dos evangelhos se completam, tanto Mateus como Marcos e Lucas narram essa história desse jovem, um jovem que os textos dos evangelhos colocam como jovem, rico, de posição influente na sociedade da época. E eu fazia ressalva de que quando o texto fala de um jovem na cultura judaica, é um jovem em torno de 40 anos. Então, até 40 anos na cultura judaica era jovem. Então, é um jovem rico, riquíssimo e de posição. Conforme Lucas 18 diz que ele era alguém de destaque, de posição. Esse jovem, mesmo sendo rico, mesmo sendo um líder, mesmo sendo alguém influente na sociedade dos seus dias, ele diz o texto que, ao ver que Jesus está caminhando, está pegando a estrada, indo para Jerusalém, e ele sabe que Jesus está indo para Jerusalém, diz o texto que ele correu. Olha como é que Marcos diz: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse jovem, rico, famoso, influente, com a vida toda para frente, ele corre ao encontro de Jesus, uma coisa que não se fazia na época, e até hoje é estranho você ver um homem correndo na rua, você acha isso estranho, e na cultura judaica, um líder, um pai de família, um homem da sociedade, jamais ele poderia correr em público. É por isso que Marcos coloca esse detalhe, e quando você vê a parábola do filho pródigo, que diz que o pai, quando viu de longe o filho, correu ao seu encontro e o abraçou, esse correr aí não está por acaso no texto. Aquele pai quebrou o protocolo social da época, a cultura, os costumes da época, que um homem na idade dele e com a vida que ele tinha, jamais deveria correr em público. Mas ele quebrou o protocolo, ele não quis saber do que iriam pensar. Mesmo assim, é esse jovem rico. Ele quebra o protocolo, ele não está preocupado com os costumes, com o que vão pensar sobre ele, o que vão dizer de estarem vendo ele correndo. Ele corre e não só corre, mas ele se ajoelha em público diante do Senhor Jesus, e ele reconhece Jesus como mestre, ele chama de bom mestre. E no texto de Mateus diz que ele diz assim: bom mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? E é interessante que o texto coloca que respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom?
Ninguém é bom senão um, que é Deus. Eu ressaltava que esse texto é polêmico, porque numa leitura apressada a gente pode achar que Jesus não é bom, e em segundo lugar que Jesus não é Deus. E o foco do Evangelho de Marcos é mostrar que Jesus é Deus. Então, se esse texto aqui está mostrando que Jesus não é Deus, entra em choque com o Evangelho de Marcos como um todo. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo para aquele jovem é, primeiro, aquele jovem está empolgado, aquele jovem vem sem reservas, aquele jovem está admirado com Jesus, boquiaberto com Jesus, e ele chega e pergunta a Jesus a respeito do que é bom, e chama Jesus de bom mestre. E Jesus dá essa resposta para ele, para dizer assim, você tem noção do que você está dizendo? Porque bom só existe um, que é Deus. E o referencial de bondade não pode ser o ser humano comum. Você me pergunta acerca do que é bom e você me chama de bom, mas bom só existe um, que é Deus. Ele é o referencial absoluto de bondade. Então você precisa pensar no que você está afirmando. Porque se você estiver afirmando isso, tendo uma visão de que eu sou um homem comum, você está completamente equivocado, porque o homem não é bom. O filho de Adão não é bom. E ele não pode ser referencial de bondade para ninguém. E eu colocava de manhã, cuidado, meu irmão, quando você se acha bom, quando você se acha justo, quando você se acha santo, quando você se acha referencial de alguma coisa. Não, referencial é Deus. Então Jesus está corrigindo a visão distorcida daquele jovem. E ele está dizendo, se você me vê como bom, e bom só existe um, que é Deus, então você me vê como Deus? E é esse o sentido que Jesus quer colocar para ele. Não olhe para o homem, o filho de Adão, como sendo bom. Se você realmente sustentar que o homem é bom, você está errado. Agora, se você está olhando para mim como bom mestre, tendo esse referencial que só Deus é bom, aí ele estaria reconhecendo Jesus como Deus. A partir daí, Jesus, o Evangelho de Mateus e Lucas completam aqui a narrativa de Marcos, que é mais sucinta, porque ele perguntou lá para Jesus o que ele poderia fazer de bom para herdar a vida eterna. E Jesus diz, olha, guarda os mandamentos. E ele diz, quais mandamentos? Quais são os mandamentos que eu tenho que guardar para que eu tenha a vida eterna? Ele está preocupado com vida eterna. Os teólogos discutem se a vida eterna para esse jovem aqui é o mesmo conceito que nós temos de uma vida futura na presença de Deus. Se ele está pensando em vida eterna no estabelecimento do reino de Israel, e aí ele queria fazer parte desse reino, ou se ele, como rico, jovem rico, de posição, de influência, o que ele está preocupado? O que todo rico se preocupa, eu vou morrer e vou deixar para alguém. A casa bonita que você construiu, o carro de luxo que você comprou, tudo que você adquire com as riquezas, mais cedo ou mais tarde você vai deixar para alguém que nunca se esforçou, que nunca trabalhou para conquistar aquilo ali. E Salomão coloca em Eclesiastes que esse é um dos dilemas da vida. É que você constrói para os outros usufruírem. Esse é um dos problemas da vida. Então, esse jovem poderia estar preocupado. Se a gente olhar numa visão mais materialista, nós iríamos dizer, esse jovem está preocupado com o seguinte, eu sou riquíssimo, eu tenho uma posição, estou na flor da idade. Então, Senhor, o que eu posso fazer de bom para que eu viva mais, para que eu tenha uma vida longa, para usufruir mais da riqueza? Essa era a ideia dele. E essa é a nossa ideia, meu irmão. Não vamos ser hipócritas, essa é a nossa ideia. Nós vivemos lutando para viver mais, para usufruir mais dessa vida. E até aí não tem nenhum problema, porque a vida é um dom de Deus e nós devemos valorizar a vida.
Mas o problema é se esse jovem está querendo viver mais por causa das riquezas. Porém, a grande maioria dos teólogos entendem que ele está sendo sincero, ele está pensando numa vida com Deus, em desfrutar do reino de Deus, da presença de Deus. Vida eterna aqui seria símbolo de uma vida com Deus. Só que aí Jesus diz, olha, guarda os mandamentos. E ele diz, quais? Quais mandamentos? Por que ele diz isso? Porque um judeu, ele era chamado a cumprir pelo menos 613 mandamentos. Você tinha a lei moral, os 10 mandamentos, você tinha a lei cerimonial, que estava relacionada ao culto, e você tinha a lei civil, que eram as leis que regiam a nação de Israel. Quando você juntava tudo, dá em torno de 613 mandamentos. E o jovem está perguntando, qual mandamento, Senhor, eu tenho que cumprir? A lei moral, a lei cerimonial, a lei civil, todos os mandamentos, quais eu tenho que cumprir? Existiam leis para todo tipo de coisa. E o que é interessante é que Jesus vai dar para esse jovem os mandamentos da lei moral de Deus. Ele nem vai para a lei cerimonial, que não é para todo mundo, nem a lei civil, que era restrita para Israel. Ele vai para os mandamentos, para a lei moral, que é eterna, que é para todos nós, é para todo ser humano. Ele vai para o decálogo, para os 10 mandamentos. Mas uma coisa curiosa é que Jesus não cita a primeira tábua dos 10 mandamentos, ele cita a segunda tábua. Por quê? Se você olhar o decálogo, ele está distribuído em 2 tábuas da lei. A primeira tábua você tem os mandamentos relacionados com Deus, com a sua vida com Deus, e a segunda tábua, os mandamentos relacionados com o próximo, com a minha vida em relação ao meu próximo. Por isso que os 10 mandamentos se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu não vou ter outro Deus, eu não vou fazer imagem de escultura, eu vou procurar guardar o dia do Senhor, eu vou procurar cumprir a primeira tábua. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não vou adulterar, eu não vou defraudar, eu vou honrar meu pai e minha mãe, eu vou ter cuidado com a vida do meu próximo. Então, Jesus vai para a segunda tábua. Por que a segunda tábua? Mais na frente ele vai colocar. Esse jovem, nós vamos descobrir aqui que ele não amava o seu próximo, nem tampouco amava a Deus. Só que o texto é interessante. Jesus diz assim, sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O que é que me falta ainda? Desde a minha juventude, desde quando eu entrei na sinagoga, quando eu me tornei membro da sinagoga, com 13 anos de idade, que eu cumpro isso aí, eu procuro cumprir os mandamentos. Eu nunca matei, eu nunca defraudei ninguém, eu nunca adulterei, eu nunca fiz nenhum tipo disso aqui. E a questão é, ele estava sendo sincero? Estava. Estava. Pelo texto a gente nota que ele está sendo sincero, ele está dizendo, Senhor, eu nunca fiz isso aí. Só que ele estava sinceramente errado. Por que ele estava sinceramente errado? Porque ele estava confundindo a lei de Deus. Ele estava achando que o homem ele pode cumprir a lei, porque exteriormente ele está cumprindo, só que a lei de Deus ela é muito mais profunda, ela é muito mais íntima do que a gente imagina. Nenhum ser humano, filho de Adão, tem a capacidade de cumprir a lei de Deus. Nenhum. Ele achava que estava cumprindo, mas ele não estava cumprindo, e Jesus vai provar isso por A mais B. Por que ele não estava cumprindo? Porque quando você vai olhar os mandamentos na interpretação absoluta do Senhor Jesus, que é o sentido real, Jesus vai colocar que você pode nunca ter adulterado, nunca ter ido para a cama com uma mulher ou com um homem que não seja o seu cônjuge, mas você ser um adúltero. E como você pode ser um adúltero e é um adúltero?
Quando você olha para uma mulher com intenção impura no seu coração. Jesus disse, se tão somente você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já adulterou com ela. E eu pergunto, quem aqui presente nunca fez isso? E se você fez, e eu tenho certeza que você fez, você não entra no reino de Deus, porque os adúlteros não entrarão no reino de Deus. Quem foi a mulher que nunca olhou para um homem e não sentiu alguma atração por ele? Mesmo sendo casada. Todos nós pecamos, nós quebramos o mandamento da lei de Deus. Matar, assassinar, não é só pegar uma faca e empurrar na pessoa, ou atirar numa pessoa com um revólver. Na perspectiva absoluta de Jesus, ele diz que se você odeia o seu irmão, você já matou ele, você é um assassino, porque lá no seu coração você já eliminou aquela pessoa. Então na hora que eu digo assim, eu não quero mais saber de fulano, eu apaguei ele da minha vida, eu não quero mais papo com ele, eu já sou um assassino. O que Jesus vai colocar para esse jovem é, você acha que cumpre a lei, mas você não cumpre a lei. Você está cumprindo exteriormente, mas a lei ela tem um aspecto muito mais profundo do que a gente imagina. E aí, meus irmãos, eu colocava que a gente precisa ter cuidado, porque a lei foi dada não para salvar o homem. Os mandamentos de Deus não foram dados para salvar a humanidade, porque pelos mandamentos ninguém é salvo. Os mandamentos foi dado para mostrar que eu e você somos pecadores e que nós estamos condenados. O mandamento é como um exame, um raio-x. A lei de Deus é como um raio-x que mostra que você está com um problema e que você precisa de cura. Então, quando nós somos expostos aos mandamentos de Deus, os mandamentos vão dizer, você é assassino, você é adúltero, você cobiça, você faz isso, isso, isso e isso. Então você está condenado. Se eu e você passar a nossa vida no raio-x dos 10 mandamentos, no final nós estamos desesperados. Já começa no primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Será que nós amamos mesmo? Será que nós conseguimos colocar Deus acima de todas as coisas? Então esse jovem, ele achava que cumpria a lei, como muitos de nós achamos, mas nós não cumprimos a lei de Deus e nós não somos salvos pela lei de Deus. Aí diz o texto que, quando ele coloca isso, Jesus fitando o amou e disse. Jesus olhou para aquele jovem sincero, mas era um sincero errado, era um religioso, era alguém que achava que estava cumprindo a lei de Deus, que estava fazendo as coisas corretas, mas ele era um sincero errado. E diz que Jesus o amou. Jesus amou aquele jovem, mas Jesus não alivia para ele. Diz o texto que Jesus diz assim, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que Jesus, que conhece a mim e você, por dentro e por fora, Jesus que tem o diagnóstico absoluto sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, Jesus olhou para aquele jovem e viu que ele era religioso, viu que ele era uma pessoa que estava buscando cumprir os mandamentos exteriormente, mas quando Jesus olhou no coração dele, Jesus viu que ele não cumpria nem a primeira tábua, nem a segunda, lá no seu coração. Por quê? Porque ele não está disposto a abandonar suas riquezas para seguir o Senhor, que é Deus. Então ele não está amando a Deus acima de todas as coisas. E ele não está disposto a abrir mão das suas riquezas para ajudar os pobres. Jesus olhou o coração daquele homem e viu que o Deus dele era a riqueza, era o dinheiro. Que ele amava o dinheiro acima de qualquer coisa. E Jesus
identificando isso, disse, Jesus dá 5 ordens para eles, 5. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu, depois venha e segue-me. Jesus provou que ele não amava a Deus nem ao próximo, porque ele não abre mão para seguir o Senhor, nem abre mão para ajudar o seu próximo. E diz o texto que ele saiu contrariado. E eu fazia uma ressalva, a boa pregação é aquela que tem dia que você sai da igreja contrariado, que você sai da igreja querendo bater no pastor. Se você sempre bate palma para o pastor, tem alguma coisa errada com esse pastor. Porque a palavra de Deus ela é tão viva e eficaz que ela vai lá no âmago do nosso coração, no problema, na raiz dos problemas, dos nossos pecados. E há momentos que nós somos contrariados. Ele foi embora. Veja, meus irmãos, uma coisa muito séria aqui. Este jovem é um dos únicos homens que fez a coisa certa, veio a pessoa certa, com a postura certa, com a pergunta certa, mas é um dos únicos homens na Bíblia que, mesmo tendo um encontro com Jesus, saiu pior do que chegou. Quem diz isso é o Dr. Warren Wiersbe, no seu comentário. Esse jovem, ele vem com a pergunta certa, o que farei para herdar a vida eterna? Ele tem a postura correta, ele se ajoelha diante do Senhor, ele está diante da pessoa certa, ele teve a oportunidade na vida dele, e ele sai da presença de Jesus pior do que quando chegou. Deveria ser o contrário. Mas ele saiu contrariado, e ele saiu dali porque era dono de muitas riquezas, e a Bíblia não deixa claro para nós se esse jovem teve uma segunda chance ou se ele mudou de vida. Isso aqui é sério, meus irmãos, para nós, para mim e você. Porque a gente precisa perguntar, quem é o ídolo do nosso coração? Será que é o dinheiro? Será que nós paramos para pensar sobre o preço do discipulado, o custo do discipulado? É claro que Jesus não exigiu isso aqui de outras pessoas, e é bom fazer essa ressalva, porque o problema aqui não é o dinheiro em si, a riqueza em si, pelo contrário, riquezas e honra vêm de Deus. Deus dá riqueza ao homem, Deus dá prosperidade ao homem. O problema é quando nós fazemos da riqueza o nosso Deus, o nosso ídolo. E a gente precisa ter cuidado com isso. Jesus vai colocar mais na frente que é os que confiam na riqueza. Porque a riqueza, o dinheiro, ele é um ídolo. E ele dá a sensação a você de que você pode tudo. De que você tem estabilidade. Não é isso que a gente procura? O irmão diz assim, olha pastor, eu estou correndo atrás de uma estabilidade na minha vida. E ele está falando isso porque ele quer um emprego fixo, se for preciso um concurso, de um bom salário e tal. Meu querido, não existe coisa mais instável do que a nossa vida. E a pandemia mostrou isso muito bem. A estabilidade da nossa vida não está em dinheiro, em riquezas, em plano de saúde. A estabilidade da nossa vida está em Deus. É Deus quem nos dá vida e saúde, inclusive riquezas. Então não coloque o seu coração nos bens, nas coisas materiais. Foi o que aconteceu com esse jovem. Ele tinha muito e essas propriedades se tornaram o seu Deus. Aí entra a segunda parte do texto, para que a gente possa concluir essa exposição aqui dessa perícope de Marcos 10, 17 a 31. Diz o texto no verso 22 que então, após a saída do jovem contrariado, veja que Jesus amou esse jovem, mas Jesus não segurou ele, Jesus não ficou mudando o discurso para ele continuar na igreja, Jesus simplesmente mostrou onde estava a raiz do problema e a decisão é dele. Talvez se fosse hoje, como acontece em algumas igrejas com muitos pastores, porque a igreja é assim, se o pastor pregar um sermão e se converter 10, é de Deus. Se ele pregar um sermão e for embora 2 da igreja, aí vai dizer que o pastor é bruto, é arrogante, é isso.
e que está prejudicando a obra do Senhor. Será que está prejudicando ou será que é Deus que está fazendo a limpeza? A gente tem que ter cuidado, porque a gente só conta as conversões, aí a gente vê como de Deus, mas muitas vezes Deus está agindo também quando o pastor está pregando e a turma está indo embora. É Deus também. Jesus fez isso em João capítulo 6, quando ele pregou aquele sermão duro, e tinha uma multidão na frente dele, e quando ele terminou o sermão, foi saindo, e a turma foi saindo, ficaram só os 12. E Jesus olhou assim, estava achando que Jesus ficou desesperado. Jesus disse assim: e vós, não quereis também retirar-vos? Vocês não querem ir embora também não? Você já pensou um sermão um dia, numa igreja, que o pastor termina de pregar e o povo começa a sair com raiva? Aí fica 12 e o pastor é meio doidão e diz assim: e vocês não querem ir embora também não? Eu tenho certeza que se o conselho da igreja não se reunisse depois do culto, eu não sei o que eu digo. Reunia e pedia a cassação desse pastor ligeiro no presbitério, no Supremo Concílio, para intervir. Só que Jesus não aliviou. Aí diz o texto que Pedro disse assim: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos, que a coisa foi pública: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele não está dizendo que é impossível, ele está dizendo quão difícil é entrar no reino de Deus aqueles que têm riquezas. Os ricos. Não é à toa, meus irmãos, que o evangelho, pode olhar na história da igreja, tem pessoas ricas, crente tem, mas são poucos. O evangelho sempre alcançou mais os pobres, os humildes, aqueles que olham e só vê Deus para socorrê-los. Porque, como eu disse, o rico, ele tem esse senso no seu coração de que ele pode tudo, ele não precisa de nada. Ele não precisa de Deus, ele não precisa de ninguém. Ele acha que a riqueza vai lhe dar tudo o que ele precisa. Então é muito difícil um rico se voltar para Deus. Tem, mas é difícil. Porque o dinheiro dá essa falsa sensação de que você pode tudo, de que você tem tudo na sua vida. Então Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, mas quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos estranharam o que Jesus acabou de dizer. Como assim, Senhor? O que o Senhor está dizendo é muito grave, é muito sério. Eles estranharam aquilo. E aí Jesus não mudou o discurso, pelo contrário, Jesus insistiu na sua afirmação. Jesus não voltou atrás por causa da estranheza dos discípulos. Pelo contrário, ele insiste na afirmação, ele explica o que ele acabou de dizer e ele coloca a impossibilidade de alguém que é rico, que confia nas riquezas, ser salvo. Olha o texto. Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Veja, Jesus está falando da impossibilidade de alguém que confia no dinheiro, não é que tem dinheiro em si, não é um rico em si. Porque você tem pessoas na Bíblia como Jó que eram riquíssimos, mas que não confiavam na riqueza, eles confiavam em Deus. Eles buscavam a Deus.
Se bem que tem um problemazinho ali no livro de Jó, que os exegetas discutem. Por que Jó perdeu todas as coisas? Se você olhar Jó 3:25, Jó diz assim: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. E a pergunta é, o que Jó temia que veio sobre ele? Alguns entendem que Jó temia perder os seus bens, perder a sua riqueza. E como ele tinha esse medo, Deus permitiu que isso acontecesse na vida dele. Existe essa linha de interpretação do livro de Jó. Existe outra linha que eu acho que está mais correta, porém eu não descarto a primeira, eu acho que essa é a mais correta, mas às vezes eu penso na possibilidade da outra. É que o que Jó temia era perder a presença de Deus na sua vida. É portanto que ele orava para os seus filhos, ele orava de madrugada, ele apresentava sacrifícios. E a riqueza, naquele contexto, era símbolo da graça de Deus, da misericórdia de Deus e da presença de Deus. Perder a riqueza, os bens, era estar perdendo o favor de Deus. Então, quando Jó começa a perder tudo do dia para a noite, é como que ele dissesse assim: Deus não está mais comigo, porque eu estou perdendo tudo do dia para a noite. Não é que o coração dele estava na riqueza, mas o coração dele estava em Deus, e ele sabia que tudo que tinha era por causa de Deus, e perdendo tudo, ele estava claro para ele que era a presença de Deus que estava fora dele. Então, o que eu quero dizer é que o problema não é a riqueza, o problema é se você confia, se você tem o coração na riqueza, se o dinheiro se tornou o seu ídolo. E aí Jesus usa um exemplo aqui que é discutido também. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E existem tantas interpretações para esse texto. A primeira, a mais conhecida, é aquela que diz que em Jerusalém existia uma portiolazinha na entrada do muro de Jerusalém, que era chamada de agulha. E os viajantes, quando eles chegavam em Jerusalém após as 6 horas da tarde, eles não podiam entrar pelo portão principal da cidade, eles tinham que entrar por essa portiolazinha que era chamada de agulha. E aí eles vinham com camelos, com animais, e para o animal passar naquela portinha, ele tinha que se rebaixar muito para poder passar naquela porta. Então alguns dizem que é essa imagem que Jesus está utilizando. Geralmente os católicos e o popular entende assim. Outros mais críticos vão dizer que não, que Jesus está falando aqui das cordas do navio e de uma agulha de verdade. Ele está, camelo aqui não seria um animal, mas camelo aqui era uma palavra que era usada para cordas, para um rolo de corda muito grosso, e que eram chamados de camelos, e Jesus estava fazendo referência a um rolo de corda, uma corda muito grossa para passar no fundo de uma agulha. Porém, a maioria dos exegetas reformados, tradicionais, entendem que Jesus está falando aqui de um camelo mesmo e de uma agulha mesmo. De um orifício tão pequeno e de um animal tão grande, o maior animal que os judeus conheciam na época. E o que ele está dizendo aqui não se encaixaria naquela ideia da portinha que o animal tem que se ajoelhar e passar, porque ele está falando aqui, nesse momento, de que aqueles que confiam na riqueza, é impossível eles serem salvos. Há uma impossibilidade da salvação para aquele que confia na riqueza. Então, por isso que ele pega esses dois extremos, o camelo e o menor orifício, que seria o fundo de uma agulha. E ele está dizendo do que entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil pegar um camelo mesmo, o maior animal que o judeu conhecia, que ele tinha visto, que ele sabia. É mais fácil pegar um camelo desse, passar aqui no fundo de uma agulha ou num buraco bem pequenininho, do que um rico entrar no reino de Deus. Ou seja, ele está falando de uma impossibilidade daqueles que confiam na riqueza. Naquele que confiam na riqueza. Aí diz o texto: eles ficaram sobremodo
maravilhados. E preste atenção, meus irmãos, eu já falei isso aqui na exposição de Marcos. Eu não sei se você tem outra versão. Mas maravilhados aqui não é que eles ficaram alegres, não. Eles estão aterrorizados com o que Jesus está dizendo. Eles estão boquiabertos. Maravilhado aqui é que a coisa foi tão impactante na vida deles, aquilo que Jesus está dizendo, e meus irmãos, ainda hoje é. Porque o que Jesus está dizendo é, se o cara é rico e ele confia nas riquezas, assim como aquele jovem, é impossível que ele entre no reino de Deus. Então isso deve fazer com que o rico trema nas bases, e você que quer ser rico, a pergunta é, por que você quer ser rico? Porque se você quiser ser rico porque você ama o dinheiro e porque você tem o coração nas riquezas, esqueça o reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que você ser salvo. Você pode ser religioso, você pode ser presbiteriano, você pode dar o dízimo, você pode cumprir os mandamentos externamente, você pode fazer tudo, mas se lá no seu coração você vive em função do dinheiro, esqueça o reino de Deus. Você já tem um Deus na sua vida que é o seu dinheiro, a sua riqueza, os seus bens. Então os apóstolos, os discípulos, eles ficaram maravilhados, boquiabertos com aquilo. Sabe por quê, meus irmãos? Eu já disse aqui também. O problema do dinheiro, da riqueza, não é um problema só do rico, meu irmão. É um problema do pobre também. Porque há rico, piedoso, crente, homem de Deus, que conseguiu a sua riqueza como fruto da bênção de Deus, do trabalho honesto, de correr atrás, e deve ser assim. Há aquele que é avarento, que o dinheiro é o Deus dele, mas há pobre que não é piedoso, que é pobre porque é vagabundo, miserável, não gosta de trabalhar, vive às custas dos outros mesmo. E há pobre que critica o rico, mas queria estar na posição dele, ama tanto o dinheiro quanto aquele rico avarento. E a prova é que não investe nas coisas de Deus, não ajuda ninguém, é mesquinho, é miserável com o dinheiro, é apegado ao dinheiro, e é pobre, mas ama o dinheiro. Então, aqui não é simplesmente uma questão de status social, é questão de coração, e isso deve nos preocupar. Porque o diagnóstico aqui é lá no coração, lá no meu e no seu coração. Quem está sentado no trono da nossa alma? É Mamon ou é o Deus Todo-Poderoso? E você vai saber se é Mamon dependendo da sua atitude com os bens materiais, com as coisas materiais. Então eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Veja que os discípulos, eles começaram a pensar e avaliar, quem pode ser salvo depois disso? Porque, como eu disse, dinheiro não é um problema só de rico, riqueza não é um problema só de rico, é de todos nós. A gente tem que ter cuidado com isso. Aí o texto diz, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Jesus está voltando à discussão lá dos mandamentos lá atrás. E ele está trabalhando aqui o 10º mandamento, que tem a ver com cobiça. Meu irmão, você pode escapar de alguns mandamentos, agora da cobiça você não escapa de jeito nenhum. E Paulo vai trabalhar isso de forma muito clara na carta aos Romanos, principalmente no capítulo 7. Ele vai dizer que não conhecia o pecado se não fosse a cobiça no seu coração. Então, cobiça é algo que revela que nós somos sim pecadores.
Nós cobiçamos aquilo que não temos. Nós cobiçamos riquezas. Então, se nós fôssemos ser salvos, porque nós guardamos os mandamentos, porque nós guardamos a lei de Deus, porque nós não cobiçamos nada, nós estávamos perdidos. Aos homens é impossível serem salvos. Aí Jesus diz, mas para Deus tudo é possível. A salvação não é algo que diz respeito a nós. A salvação é um plano eterno, infalível do Deus Todo-Poderoso, que planejou, idealizou, o Filho veio e concretizou esse plano na história, e o Espírito Santo aplica esse plano na nossa vida por pura graça e misericórdia de Deus. Não é porque nós cumprimos os mandamentos, não. Não é porque nós cumprimos os mandamentos. Nós não somos melhores do que aquele jovem que saiu contrariado da presença de Jesus. Talvez a gente não tenha ainda consciência do pecado no nosso coração. Mas a coisa foi tão séria que os discípulos ali, eles não foram embora como jovem, mas eles disseram assim, nós também estamos perdidos. Quem pode ser salvo? Com isso que o Senhor está dizendo aí, quem pode ser salvo? Para os homens, isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro é o cara, Pedro é aquele que toma a palavra e fala. E tem coragem de falar, tem que ter um Pedro para falar. Então Pedro começou a dizer-lhe, não fica quieto, eis que nós, os discípulos, tudo deixamos e te seguimos. E se você comparar os textos, o que Pedro está dizendo é, o que a gente ganhou com isso? Qual é a ideia aí? A gente abandonou tudo, deixou tudo, já que o senhor está falando de riqueza aí, então, tudo deixamos e te seguimos. Ele abandonou o barco, ele abandonou a pesca. Eles tinham um bom negócio, meu irmão. Pescador naquela época, era um bom negócio. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Aí Jesus diz assim, tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, detalhe, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Jesus está dizendo, Pedro, eu sei que vocês deixaram tudo. Eu sei que vocês abandonaram o barco, alguns abandonaram o pai, alguns abandonaram mãe, deixaram tudo. Mas eu quero dizer para você, Pedro, e para os demais, que o Pai do céu, ele não fica devendo nada a ninguém. Se a pessoa fizer isso, e ele está fazendo isso, não para aparecer, porque, guarda isso aqui, meu irmão, o coração do homem é tão enganoso que ele pode usar até um expediente como esse para se promover. Quando a gente estuda a história da igreja, eu gosto da história da igreja, geralmente nós damos destaque aos mártires da igreja, não é isso? Morreram, a gente até canta na igreja, né? Sempre vou lembrar da igreja do tempo de Paulo, de Pedro, João, que enfrentavam a fúria de Roma, né? Muitos eram colocados nos postes e tal, muitos mártires. Louvado seja Deus. Mas a história registra que muitos também se tornaram mártires, não por amor a Cristo, mas porque começou a virar uma febre, uma moda. E tinha pessoas que queriam ser martirizada, mesmo num período que não tinha perseguição, para que o nome dela entrasse para a história. Veja como o coração do homem é enganoso, como o coração do homem é mau. Porque o cara pode estar dizendo assim, olha, eu abro mão das riquezas,
eu abro mão. Sabe aquele irmãozinho bem piedoso? Ele fala do irmão da igreja que é rico, que tem um carro bom, que tem tudo. Ele não quer nada disso. Olha, eu não quero nada disso. Eu não quero apartamento bom, eu não quero carro, eu não faço questão por nada disso. Eu estou feliz com Jesus e não sei o quê. Ele abre mão. Mas é pura hipocrisia, no coração dele ele queria. Ou então ele está fazendo aquilo porque ele não tem condições de conquistar. Ele é preguiçoso, ele não estuda, ele não trabalha, ele não corre atrás. E aí, para camuflar o pecado de preguiça dele, de negligência dele, ele fica querendo apontar o irmão que está conquistando, que está conseguindo, escondendo o pecado dele. Então não é esse abrir mão que Jesus está falando aqui. Não é abrir mão para aparecer. Vou doar aqui minha casa, vou doar meus bens para aparecer. Como aconteceu com Ananias e Safira. Os irmãos estavam dando suas propriedades, vendendo, trazendo dinheiro aos pés dos apóstolos. Eles disseram assim, não vamos ficar por baixo não. Vamos também vender aqui, agora não vamos dar o dinheiro todo não. Foi um dinheirão, né, na venda. Então vamos dar só um pedaço. Mentindo ao Espírito Santo. E pagaram um preço. O que Jesus está dizendo aqui é, Pedro, se alguém de fato abandona casa, bens, família, por causa de mim, por amor a mim e do Evangelho, eu garanto a você que ele já nesta vida, ele recebe 100 vezes mais. Com um detalhe, com perseguições. Jesus não está prometendo vida nababesca nem luxuosa para ninguém não, meu irmão. Ele está dizendo assim, Deus não fica devendo nada a você. Deus vai abençoar você. Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Agora, Ele não está dizendo que você não vai ser perseguido. O Senhor nunca garantiu para a igreja que a igreja não iria passar perseguições. Pelo contrário. Ele está dizendo, Deus vai abençoar você, que tem amor ao reino, que tem amor à obra, que tem amor à minha pessoa. Vocês vão ter casas, campos, tudo isso. O Senhor pode abençoar vocês, porque vocês fizeram de coração. Agora, lembre-se que também tem perseguição. Porque, senão, o cara diz, aí é um bom negócio, né? Eu vou dar 10, o Senhor vai me dar 100 vezes mais. E tem pessoas que dão o dízimo pensando assim. Que dá uma oferta pensando assim, eu vou dar e o Senhor vai me dar o Senhor vai me dar 100 vezes mais. Aí você já perdeu tudo, meu irmão. Porque você está esquecendo que a vida cristã não é só luxo, não é Fausto. A vida cristã tem luta, tem perseguição, tem provas, tem dificuldades na nossa vida. E o Senhor Jesus está dizendo para eles, vocês vão receber a recompensa do Pai, mas não esqueçam que também vem perseguições. E Lucas diz, acrescenta um detalhe de que Jesus disse assim, e para vocês, quando eu vier no reino de meu Pai, para julgar as 12 tribos de Israel, vocês vão se assentar em 12 tronos e vão julgar comigo. Já pensou que privilégio? O Senhor está dando a eles a graça de participar do seu reino, de participar das decisões do reino, do julgamento do reino. O que o Senhor está dizendo, meus irmãos, aqui, é, se você é crente, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, e uma das provas de que realmente você é uma pessoa convertida, que você ama a Deus de todo o coração, e que você ama a obra de Deus, é que você é liberal na obra de Deus, você não dá com medo do devorador, você não dá porque você quer receber mais. Uma das provas é a liberalidade, é que você investe no reino de Deus. O que ele está dizendo é que você já está recebendo 100 vezes mais pelo simples fato de já pertencer a esse reino. Você já é um privilegiado, meu irmão. Você está dando porque Deus já lhe deu. Porque Deus já está lhe abençoando. Riquezas vêm do Senhor. Então você tem que olhar o privilégio. A Bíblia diz assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Por que mais bem-aventurado é dar do que receber? Uma das causas é porque você só dá aquilo que você tem, meu irmão. Você não dá aquilo que você não tem.
Então, se eu estou investindo na obra de Deus, se eu tenho condições de abençoar a obra de Deus, é porque Deus está me abençoando, porque Deus está me dando saúde, Deus está abrindo porta de emprego, Deus está me dando condições, e o mínimo que eu posso fazer é participar do reino de Deus, do crescimento do reino de Deus. É isso que ele está dizendo para os discípulos. Ele não está falando aqui de agiotagem evangélica, você vai dar para receber. Ele está falando que você é abençoado, você será abençoado, você já é abençoado quando você faz por amor a Deus e a sua obra. Aí ele diz, porém muitos os primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Tem muita gente que se acha o primeiro lugar na igreja, porque externamente ele está cumprindo tudo. E ele pode ser o último. E aqueles últimos, aquelas pessoas simples, humildes, aquelas pessoas que não chegam nem perto desse jovem, ele pode se tornar o primeiro, porque houve uma mudança na sua vida, houve uma conversão de verdade. O Senhor mudou o seu coração, mudou a sua vida a tal ponto, que Deus passou a ser o centro da sua vida. Não o dinheiro, não as riquezas, não os bens materiais, nada nesse mundo. Se vier, é bênção. É bênção, é fruto do trabalho, é fruto da bênção de Deus, da mão de Deus, da misericórdia de Deus. Mas eu não sirvo a Deus por causa disso. Eu não sirvo a Deus por causa dos bens que Ele me dá. Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez na minha vida, pela bênção dEle na minha vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus, saia daqui nesta noite refletindo sobre quem é o Senhor da sua vida. Saia daqui pensando se realmente Deus é o primeiro lugar na sua vida. Saia daqui pensando como é que está seu coração. Saia daqui pensando e calculando o custo do discipulado. O preço do discipulado. Como eu disse, Jesus só exigiu para esse jovem. Para outra pessoa não. Porque o problema desse jovem era o dinheiro. Talvez o seu seja outro. Talvez o seu problema não seja o dinheiro, talvez o seu ídolo seja o sexo. Talvez o seu ídolo seja a fama, ou outra coisa qualquer. O ponto é, o que está ocupando o trono do seu coração? É Deus, as riquezas ou outra coisa? Você precisa pensar, você precisa refletir. E lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, o dinheiro é mais do que uma moeda. O dinheiro é um Deus, é Mamon. E se você não tiver cuidado, ele vai se tornar o seu ídolo de adoração mais precioso. Na verdade, Mamon é o ser que tem mais adoradores no mundo inteiro, é Mamon. E a prova, sabe o que é? Por Mamon se casa, se divorcia, se mata. Por Mamon se faz muitas coisas. Muitas coisas. Muitas coisas se faz por dinheiro. Eu ganhei um livro há alguns anos atrás, eu comecei a ler, não terminei ainda, mas de um filósofo da Universidade de Harvard, que é um grande escritor, Michael Sandel, que escreveu, ele tem alguns livros maravilhosos nessa área de filosofia e ética. Ele tem um livro chamado Justiça, o que é a coisa certa a fazer. É um livro riquíssimo. E ele escreveu outro livro, O que o dinheiro não compra, onde ele mostra a problemática do dinheiro no mundo onde pessoas estão se tornando mercadoria. E ele cita, por exemplo, ele é professor da cadeira de filosofia da Universidade de Harvard. E ele cita, por exemplo, aquelas pessoas que ficam no meio da rua com um cartaz ou um colete aqui, onde ela mesma é a propaganda e ela está vendendo alguma coisa ou o próprio serviço dela. E ele começa a mostrar essa problemática, até que ponto o dinheiro vai, o que o dinheiro não compra. Nelson Rodrigues, que foi um grande escritor brasileiro e conhecido na crítica, ele dizia assim, que o dinheiro compra até amor verdadeiro. É claro que ele estava errado, mas no contexto da frase dele lá,
o que ele quer dizer é que dinheiro compra até casamento. Dinheiro compra relacionamento. Dinheiro faz com que as pessoas se casem, que as pessoas digam que se amam. E você precisa ter cuidado com isso. Sabe aqueles experimentos sociais que tem aí na internet? Que o cara está do lado de um carrão, numa Ferrari, e aí a menina chega, dá uma volta numa Ferrari, ela está apaixonada pelo cara. Só que depois o cara troca a Ferrari por um Chevetezinho ou um Fusquinha, e ela já não quer mais. Ou então uma moto chique, e depois uma motozinha sambada. Meu irmão, se alguém está com você por causa do que você tem, pelo amor de Deus, você tem que amar alguém ou estar com alguém, independente do que aquela pessoa tenha. E você que tem, você tem que ter cuidado para não estar expondo isso, induzindo a pessoa a querer você ou gostar de você, por causa daquilo que você tem, por causa daquilo que você possui. Era bom que você nem mostrasse, que você nem demonstrasse o que você tem. Mas eu quero concluir com uma ilustração verídica, uma história verídica, e que eu não vou dizer o nome porque a pessoa não me autorizou, mas não é pecado, não é nada não, é coisa boa. Eu conheço um irmão que é dono de uma empresa, que ele tomou a decisão na vida dele de, além do dízimo que ele dá na igreja, além de ofertas que ele já contribui, ele tomou uma decisão na vida de uma parte da renda da igreja, da empresa dele, ele ajuda a obra de Deus. Ele ajuda a obra de Deus. Ele ajuda uma congregação pobre, um missionário, ele ajuda missões estrangeiras. Ele começou a fazer isso. E ele começou a ajudar a nossa congregação lá em Pé do Galo. Todo mês ele manda um valor para Diego lá, para Diego usar na comunidade. Por exemplo, essa semana Diego restaurou o prédio do Conselho Comunitário lá de Pé do Galo. Deu a mão de obra, Diego como servente, irmão Dedé lá de Guarapes como pedreiro, os meninos da igreja compraram material, restauraram o Conselho Comunitário e está fazendo um trabalho na comunidade lá com as crianças. E esse irmão mandando o valor. Ele veio conversar comigo e ele chorando disse assim: pastor, tem acontecido uma coisa comigo que eu sou grato a Deus. Deus sabe que eu não faço por isso, mas eu preciso testemunhar. Quanto mais eu tenho investido na obra de Deus, mais Deus tem mandado serviço para mim, a ponto de eu não ter condições de pegar todos os serviços. A minha empresa nunca esteve tão bem. Eu não estou dizendo isso aqui, meu irmão, para você ir fazer não, viu? Porque Deus sabe o coração, Deus sonda. Ele começou sem nenhuma pretensão e Deus conhece o coração. E no dia que o coração dele se inclinar para o outro lado, o Papai do Céu fecha a torneira. Ele fecha a torneira. Mas o que eu estou dizendo aqui é que Deus honra quando de fato você ajuda. Você ajuda. Aqui na nossa igreja, eu já tive experiência com irmãos aqui da igreja. Irmãos que fez compromisso diante de Deus, que se Deus abrisse porta para ele, ele iria ajudar. Se Deus mandasse recurso, ele iria ajudar. E Deus mandou. E louvado seja Deus que a pessoa honrou. Eu já vi irmão aqui da igreja ter dinheiro na conta, tinha contas para pagar, mas ele pegou o dinheiro lá e colocou nessa construção aqui. E não foi pouco o valor. E Deus depois honrou e mandou os recursos necessários para aquela pessoa. Porque ele fez de coração. Ele fez por amor à obra, por amor ao Senhor. Nunca pediu que o nome fosse dito aqui na igreja. Nunca quis que se colocasse um quadro aqui em honra, um livro ouro. Porque o livro ouro às vezes se torna o livro do diabo. A pessoa perde o galardão. Perde a bênção. O que eu estou querendo dizer para você, meu querido, terminando essa mensagem. Primeiro, vigie seu coração.
Quem é o ídolo da sua vida? Quem é que ocupa o primeiro lugar na sua vida? Na vida daquele jovem rico, eram as propriedades que ele tinha, as riquezas que ele tinha. E na sua vida, qual é o seu ídolo? Qual é o seu ídolo? Segundo lugar, aprenda a usar o dinheiro, mas não amar o dinheiro. Não ame o dinheiro. O problema não é o dinheiro em si, o problema é o amor ao dinheiro. E como dizia Agostinho, nós confundimos as coisas. Sabe por quê? Porque as coisas são para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Agostinho dizia isso. E a gente inverte. A gente usa as pessoas e ama as riquezas, as coisas, os bens. Deveria ser o contrário. Bens é para ser usado, usufruído. Carro, casa, o que você tiver, meu irmão, use. Use para a glória de Deus, use para o bem da igreja, da obra do Senhor. E ame as pessoas. Não ame bens materiais. Não ame dinheiro, não ame essas coisas daqui, porque isso passa. É passageiro. E você tem condições, você tem riquezas, você tem dinheiro, Deus está lhe abençoando. Usufrua, meu irmão. Não guarde não, seu miserável, porque se você morrer, a viúva vai usar com outro. Então deixe de ser mesquinho. Use. Vá para o restaurante, faça uma viagem. Abençoe pessoas. Porque tem aquele que Deus está dando para o cara e ele é miserável. Sabe? Use. Porque se você não usar, quando a sua mulher ficar viúva, e a tendência é essa, porque geralmente as mulheres vivem 5 anos a mais do que os homens, a primeira coisa que o cara que vai casar vai dizer assim: minha filha, você está precisando de um carro novo. Ou você precisa ir para um restaurante bom. A gente precisa fazer uma viagem para você desaparecer. É desse jeito. Então, use. E por último, invista no reino de Deus. Invista no reino de Deus. Nós somos calvinistas. E Calvino, ele dizia o seguinte, que o crente ele tem que ganhar o máximo que puder. Até se divulgou aí, né, que os calvinistas são capitalistas. Nada disso. O calvinista não é capitalista selvagem, nada disso. O capitalismo, na visão calvinista, é porque, é claro que se você é crente, um servo de Deus, você não vai gastar dinheiro com jogo, você não vai gastar dinheiro com bebida, você não vai gastar dinheiro com festa, você não vai jogar seu dinheiro fora. Então, a tendência é que todo crente, ele começa a melhorar de vida. Isso é algo natural. É algo normal, ele vai crescer, ele vai desenvolver. Agora, Calvino dizia que você tem que ganhar o máximo que você puder, de forma honesta, trabalhando. Não é pecado, meu irmão. Tire essa sua ideia da cabeça de que é pecado ser rico, é pecado ter dinheiro. Não, não é pecado. Então, ganhe o máximo que você puder. Aí ele dizia, poupe o máximo que você puder também, porque você também não pode esbanjar e sair gastando de todo jeito. Você tem que poupar, você tem que administrar com sabedoria aquilo que é de Deus. E ele diz, e invista no reino de Deus o máximo que você puder. Invista no reino de Deus. Invista em pessoas, invista na igreja, invista em alguém. O seu dinheiro é para o seu sustento, para o sustento da sua família e para abençoar vidas e o reino de Deus. E eu pergunto, você já tem abençoado alguém? Você já tem usado os seus recursos para abençoar alguém, para abençoar a obra de Deus, para fazer diferença na vida de alguém? Pense nisso, meu querido, em nome de Jesus. Vamos orar?